Pronto. Boa tarde, gente. Hoje a aula de vocês tem como tema o cimento de um número de vidro, mas antes eu preciso dar alguns avisos, certo? O primeiro deles é que qualquer dúvida que vocês tenham, o volume de trabalho para vocês e o da gente também é grande, e às vezes a gente não está naquele momento voltado à instituição. Então, a melhor forma da gente resolver sempre, acatar a sugestão de vocês, resolver alguma pendência, sem angústias, vai ser melhor sempre pelo Teams. Só lembrando desse aviso que a gente já deu algumas vezes. Então, na medida do possível, se não for nada urgente, urgentíssimo, a gente vai estar sempre resolvendo semanalmente pelo Teams, tá? Lembrando também que vocês têm a professora Elisaura no dia de terça, como a tutora de vocês, ao final da aula sempre é oportunizado alguns minutinhos para outras questões que não vinculadas necessariamente à disciplina. A outra, acatando uma sugestão de vocês, eu coloquei à disposição de vocês a possibilidade da vista da atividade avaliativa de processos agudos para quem tivesse com uma vontade de debater e dirimir qualquer questão, qualquer dúvida sobre o tema. Então, semana que vem vocês têm encontro comigo, então eu vou direcionar uma parte da aula, planejar para a gente fazer essa vista de prova dessas 5 questões sobre processos agudos, tá? Então, na aula da próxima semana, a gente tem a aula, tem uma atividade, eu já alimentei o AVA na próxima semana, o nome da aula é Terapia Periodontal de Suporte, ok? E aí vocês vão ter lá um artigo. Quem quiser se adiantar a aula e estudar, vai ser melhor, porque eu vou precisar que vocês tenham lido esse artigo para fazer a atividade proposta, para enriquecer a aula da gente, certo? Então, fica como dever de casa para a semana que vem, vocês olharem lá o artigo. Tá em que artigo? A aula da próxima semana vai estar na unidade 4, S2, Duda. Unidade 4, S2. Lá vai ter uma pasta chamada Terapia Periodontal de Suporte, que é o tema da aula que vem. Nele, vocês vão ter o artigo e uma atividade. Só precisa ler o artigo. A atividade vamos fazer juntos na semana que vem. Certo? Certo, obrigada, Pro. Nada, amor. Outra coisa que alguns alunos que já chegaram mais cedo já nos questionaram. Houve uma instabilidade do sistema AVA no momento em que estávamos alimentando as notas, não só na disciplina em questão, mas em outras. Houve essa inconsistência e a gente pede a boa vontade de vocês mais uma vez para aguardar que a gente vai reavaliar todas as notas que foram lançadas no sistema de vocês e apresenta se alguém ainda evidenciar alguma inconsistência, na próxima semana a gente anota o nome de quem tiver com inconsistência, mas a gente vai ter que fazer essa reavaliação e não pode ser agora no momento da aula. A gente sabe que muitas pessoas viram uma nota que não foi a nota que efetivamente tirou. Calma, vamos reavaliar tudo. Semana que vem a gente vê se ainda tem pendências e vai resolvendo, tá? E os links das aulas da gente vão estar sempre só relembrando para quem entrou na aula errada. A gente vai estar colocando lá, sempre na unidade 1, S1, vai ter uma pastinha dentro das aulas, escrito avisos importantes e links das aulas ao vivo. E eu estou tendo cuidado de botar sempre a data da aula, tá? Como foi a de hoje, 5 de maio, a terça. Então, tem um link para a turma de terça e tem um link para a turma de quinta. Certo? Então, na hora que vocês forem acessar as aulas de terça, percebam lá a data que eu coloquei, que é terça, e aí vocês entram, para vocês não se passarem, tá? Então, eu espero que vocês tenham uma tarde divertida aí de ionômero de vidro, que é um tema bem legal. E a gente vai vendo essas pendências todas de nota, vocês não se preocupem, não. E lembrem do dever de casa para a semana que vem, que aí vai ser bem interessante a gente explorar a aula com uma outra roupagem, e a gente faz também a vista de prova que eu vou planejar, certo? Boa tarde, boa aula aí. Vou ficar aqui quietinha. Boa tarde, Lu. Obrigada, viu? Professora Elisara brilhar mais uma vez. Beijo. Obrigada.
Gente, eu vou pedir para que, por favor, coloquem o telefone no mudo, tá? Para que possamos começar a nossa aula na melhor forma possível e que, ao decorrer da aula, podem... Deixa eu só adicionar a Fernanda Madureira, para que ela entre. Ao decorrer da aula, que vocês possam estar interagindo, tá bom? Fiquem à vontade. Hoje nós vamos começar a falar sobre cimento de ionômero de vidro, né? Então, qual a finalidade do cimento de ionômero de vidro, do CIV? Para que usar? Qual indicação? Em qual momento eu vou usar ele? Qual a importância dele e como tudo começou? Desde quando tudo começou? Então, o ionômero de vidro, ele... Tá todo mundo me ouvindo? Só me dá um oi. Todo mundo consegue me ouvir? Conseguem me ouvir bem? Sim. Ah, perfeito, Duda. Obrigada. Então, desde quando foi introduzido na odontologia? Em 1970, que começou os estudos dele, né? Vieram quando lançou o cimento de ionômero de vidro. Aí, como foi feito, né? Na década de 80, chamavam de mistura milagrosa. Era o milagre na odontologia e que era para ser resolvido, solucionava todos os problemas naquela época. E aí teve a inclusão das ligas de amálgama no pó do cimento de ionômero. Qual a finalidade? Era para quê? Para aumentar a resistência mecânica. E aí, no final da década de 80, oi, Duda? Licença, desculpa. Ricardo tá pedindo para aceitar ele. Ricardo. Catarina, Jéssica. Ninguém está aqui? Pronto. Apareceu ainda não? Entrou? Pronto. Acho que Agora, entrou. pronto. Obrigada. Nada. Então, para quem entrou agora, boa tarde, bem-vindos, viu? Eu estou falando sobre ionômero de vidro, começando a falar, tá? Desde quando tudo começou? Então, veio o quê? Uma mistura milagrosa, na década de 80. E aí, alguns pesquisadores, a partir de 1985, eles fizeram o quê? Uma união da cerâmica ao metal. Com a finalidade de quê? Que era uma partícula de pó do cimento de ionômero de vidro. E aí veio como? Como foi que tudo começou? Em 1989, já começou a estudar o quê? O cimento de ionômero de vidro modificado por resina, que gerou o quê? Uma incorporação no composto das resinosos, e que precisava de quê? Precisava de indicadores para fotoativação, então precisava fotopolimerizar. E aí, como foi? Veio um líquido e um pó na composição. Qual a finalidade? De quê? De melhorar a propriedade física do material e o quê? Uma resistência imediata. E, professora, quais os tipos de ionômero de vidro pode ter? Quais os tipos de CIV que existe na odontologia e na vida real? O que é que nós podemos usar? O que é mais usado, tá? Tem o quê? Tem o tipo 1, o tipo 2 e o tipo 3. Qual é o tipo 1? É um material para cimentação. O tipo 2 é o quê? Pode ser um material para restauração. Restauração provisória, pode ser. E o tipo 3 pode ser o quê? Um material de selante e para ser o quê? Para ser forrador. Vou falar
individualmente de cada um, tá? Então, como é que eu vou classificar o CIV? Eu posso. Quais são as indicações clínicas? É um material restaurador? Sim. É um material para reconstrução? Pode ser, reconstrução coronária. Ele pode ser o quê? Um material para cimentação? Pode ser, sim, professora. E pode ser o quê? Um material para forramento e selante, para selante, para selar cicatrículas e fissuras. Certo. Então, eu sei qual é a minha indicação clínica. Então, como foi que começou, né? Eu tinha o óxido de zinco, como foi que as pessoas começaram a estudar. Eu juntei o óxido de zinco, o ácido poliacrílico, o vidro do alumínio do silato e o que mais? O ácido fosfórico. Eu tinha essas três misturas. Que gerou o quê? Antes eu tinha o fosfato de zinco. E eu tinha o quê também? O cimento de policarboxilato de zinco. E eu tinha o quê? O cimento de silato. E aí gerou o quê com essa mistura? Gerou o cimento de ionômero de vidro. Então, eu tinha o líquido, eu tinha um ácido fosfórico de 60%, e aí eu tinha um pó, e no pó tinha o quê? Tinha sílica, tinha fluoreto de cálcio. E qual era a intenção disso? Para ter um material restaurador que o quê? Que liberasse flúor, que tivesse liberação de flúor, que o coeficiente de expansão térmica pudesse ser semelhante ao dente. E o que mais que eu queria? Por que era chamado de material milagroso? Porque diminuía a agressão, a irritabilidade na polpa. E o quê? E ele era o quê, gente? Ele é solúvel no meio bucal. Que maravilha. Gente, todo mundo consegue me ouvir? Sim. Pronto. E aí eu tinha o líquido, eu tinha o pó e o quê? Eu tinha o óxido de zinco, óxido de alumínio, óxido de magnésio. E qual era o líquido que era? Eu tinha um ácido e como é que isso foi gerido? Para cimentação. Eu vou usar o material, o CIV, para cimentar uma peça protética. E ele ia o quê? Ele faz, né? Qual é o efeito dele? Ele aumenta a adesão das estruturas dentais e ele faz o quê? Ele diminui a instabilidade de difícil manipulação. Pronto. Então, para a gente não esquecer, eu tenho o cimento de silato, eu tenho um líquido de ácido fosfórico, eu tenho um pó, que é o quê? A sílica e o fluoreto de cálcio. E aí eu tenho o quê? Eu tenho o pó tem o quê mais na composição do pó? Eu tenho zinco, eu tenho alumínio e magnésio. E no líquido eu posso ter o quê, gente? Que foi a junção do cimento. No líquido eu tenho ácido, eu tenho ácido tartâmico, ácido itânico e para compor esse CIV, tá? Gerou o cimento de ionômero de vidro. Não posso esquecer do cimento de fosfato de zinco. Qual era a maravilha, ou né, que nós usamos muito hoje? Eu tenho uma resistência, eu tenho uma rigidez e eu tenho uma liberação de flúor. E o que? Na adesão, ele é como? No processo de adesividade, para se ele aderir no dente, ele é
compatível. Então, gente, de que é composto? O que é que tem na sua composição do ionômero de vidro? Ele é um cimento que reage com o ácido. Para a gente não esquecer mais. Nesse cimento, eu tenho o quê? Eu tenho um pó e eu tenho um líquido. No líquido, eu tenho o quê? Ácido poliacrílico com ácido etânico. E no pó, eu tenho sílica, eu tenho fluoreto e eu tenho alumina. E tem o que, gente, nisso tudo? Eu tenho cálcio e sódio. Eu vou trazer para a vida real, para o nosso dia a dia, tá? Clínico. Como é que vai ser feito? Eu preciso falar da composição. E o que? Ele tem, posso ter um cimento, que são cimentos convencionais, é um cimento que reage com água. Eu tenho um ácido poliacrílico, que foi o quê? Como é que age o ácido poliacrílico? Ele, com a sua manipulação com o pó e o líquido, o líquido poderia ser uma água destilada. E aí, como é que ia ser feito isso? Poderia o quê? Ver a relação do pó e do líquido e do ácido. Então, os cimentos convencionais, o que eu não posso esquecer? Que ele reage com a água, eu tenho uma contração do ácido no pó. E o que mais que eu tenho? Para cimentação, é 23% que a literatura preconiza. Para restauração, ele pode ser o quê? Os cimentos convencionais. 18%. E para a forração, para fazer a proteção pulpar, eu posso ter 13%. Em relação à presa, de como ele se adere no dente. Então, como é que funciona o poliácidos? Como é que funciona para manter e ter uma aderência no meio aquoso, na cavidade bucal? O que é o poliácidos? É o quê? Uma solução aquosa que tem o quê? Ácido itacônico e ácido tartânico. Isso foi em 1988. Qual era a função dele? Qual é? Aumentar a realidade do líquido, a reatividade. Então, o ácido tartâmico e o ácido itânico, ele faz o quê? Ele aumenta a reatividade do líquido. Quando eu falo do ácido tartárico, ele o quê? Ele aplica o tempo de trabalho. Quanto tempo? Isso começaram a estudar em 1975. Para o quê? Qual era a finalidade dele? Para acelerar o tempo de presa. Para quando eu fizesse a manipulação, eu tivesse um tempo de presa melhor. E aí, em 1975, o que tivemos mais de observação? Que o ácido, ele ia melhorar a estabilidade e o que? Reduzir sua viscosidade e a tendência à geleificação. Maravilha. Então, veio alguma formulação. Então, eu tenho CIVs convencionais e tenho CIVs modificados. Os CIVs convencionais, eu tenho um pó e eu tenho um líquido ácido. Tudo bem, professora. E quando eu falo que
Na sua formulação do CIV, eu tenho um pó, que é o quê? Que é um componente ácido. Eu tenho um líquido, que pode ser o quê? Água destilada ou solução aquosa com ácido tartânico. Pronto. Então, eu vou falar um pouco agora sobre os cimentos de ionômeros de vidro convencionais. O que é que ele pode fazer? Ele vai liberar flúor, vai o quê? A adesão das estruturas dentárias e o escoamento das margens. Eu preciso ficar atenta que o CIV, reforçado por partículas metálicas, é o quê? É um pó. E nesse pó eu tenho o quê? Adição de ligas de amálgama e partículas de prata. Isso foi em Carvalho em 1995, que ele começou. Então, professora, a senhora está me dizendo que um ionômero tem ligas de amálgama e partículas de prata no pó. Pronto. É uma formulação. E aí, eu tenho um CIV tipo 2. O que é que tem na formulação dele? É um pó, ele tem prata. Todo mundo me ouvindo, gente? Gente? Sim, A senhora tá falhando às vezes, mas tá cortando. aqui tá tudo bem. Tá o quê? Tá me ouvindo bem? Ele disse que tá falhando. Aqui tá, eu tô ouvindo normal. Agora Quem falou voltou. que tá falhando? Voltou? Não foi o professor. Quem Foi foi que Ricardo. falou? Mas já... Foi, Foi deixa eu Ricardo. sei sai, tentar voltar de novo, porque pode ter Pronto. alguma instabilidade. Não, agora ficou bom. Já Obrigado. adiciono de novo. Se tiver assim, você sai e volta de novo. Tá bom? Tô bem. Ok. Aí, recapitulando, na formulação do CIV, ele pode ter o quê? Pode ter radiopacidade. Quando eu falo radiopacidade, vocês lembram o quê? Alguém comigo? Eu lembro uma coisa clara, né? A opacidade é claro, né? Não aparece na luz? E na radiografia vamos ver, tá? E aí eu tenho uma resistência à abrasão. Alguns estudos preconizaram isso. Outra formulação de CIV, eu tenho pó, as partículas, e no líquido eu pode ter o quê? Pode ter alguns componentes resinosos. E qual é a vantagem desse? O que que eu disser que eu vou querer um CIV modificado por resina? Qual a indicação do cimento de ionômero de vidro eu vou ter? A gente vai conversar ao decorrer da aula. E aí eu vou observar que o quê? Pode aumentar os problemas de sensibilidade à umidade. E pode aumentar também as propriedades mecânicas iniciais. Por que eu estou dizendo isso? Esses CIVs modificados por resina, eu preciso fazer um ataque ácido. E quando a gente faz ataque ácido, o que acontece? Alguém comigo? Quando nós fazemos, a gente não precisa, para a gente fazer uma restauração, precisa, o preparo cavitário está limpo, né? A gente já estudou que precisa remover o tecido cariado, né? Para remoção das Mirley, mas se eu fizer um ataque ácido e numa dentina bem próximo da polpa, eu posso ter sensibilidade, não posso ter? Então, se eu usar um CIV modificado por resina, eu preciso planejar direitinho para ver qual a minha indicação e qual a possibilidade de usar esse material, tá bom? Então, eu tenho um CIV, que eu tenho uma reação de ácido mais base.
o cimento de ionômero de vidro modificado por resina. Então, vamos ver as indicações. O CIV tipo 1 é indicado para quê? Cimentação de peças protéticas e acessórios ortodônticos. Mas, professora, como assim acessórios ortodônticos? A senhora está me dizendo que eu posso cimentar um acessório ortodôntico com CIV? Sim. Tem aquelas bandas, não sei se alguém já viu ou alguém já usou o aparelho, que usou aquelas bandas, aqueles anéis no dente. Pode ser cimentado com cimento de ionômero de vidro. Por quê? Ele tem uma liberação de flúor, ele tem muitas propriedades para ser bem adaptado nessa indicação. Então, as características do CIV tipo 1 é o quê? A granulação fina. Ó, eu tenho um CIV, que é um pó e um líquido, e ele tem uma granulação fina. Esse aqui são os exemplos de cimento de ionômero tipo 1, que temos várias marcas comerciais e vários fabricantes. Então, eu tenho os materiais, que tem os cimentos convencionais e tem os cimentos modificados por resina, tá? São marcas comerciais, para que a gente possa começar a ver o que nós podemos usar. Então, o cimento que eu posso usar de ionômero de vidro para cimentação, uma marca comercial. Então, relembrando, quando eu digo que eu posso usar um CIV que é indicado para cimentação, para quê? Para inlay, onlay, coroas, próteses fixas metálicas e o quê? Para cimentação das bandas ortodônticas, aqui que eu falei para vocês, cimentação de pino metálico fundido e cimentação de pino de fibra de vidro. E o que mais? Zircônia. Eu posso indicar usar um cimento de ionômero de vidro. Aqui são exemplos de marcas comerciais. Como é que ocorre isso? Como é que ocorre essa adesão? Eu tenho uma liga metálica e aí eu posso fazer selamento marginal. E para o quê? Vai diminuir a microinfiltração. Eu preciso deixar bem claro e observar o coeficiente de expansão térmica, que é similar ao dente. Outra coisa, gente, eu vou observar a adesão na presença de umidade. Eu preciso entender que não requer o prime ou o adesivo, que é uma técnica simples. O que ele vai fazer? Ele vai prolongar a liberação de flúor e eu tenho que observar a atividade cariostática. Vai o quê? Elevar a resistência adesiva, a compressão e a tração. Como é isso? Eu vou observar a maior longevidade e a integridade da restauração. Observando o quê? Eu removi o tecido cariado, eu vou planejar e estudar qual material eu posso usar, tá? Não deixando esquecer que o paciente já chegou na clínica, eu fiz a anamnese, eu fiz o exame clínico, eu fiz o odontograma, fiz o periograma e já estou pensando no material restaurador que eu vou usar, tá? Para que a gente não possa esquecer esse passo a passo que é para a nossa vida. Então, eu escolhi esse cimento de ionômero de vidro. O que eu vou observar? Eu vou observar a consistência lisa e cremosa, se ele é fácil de usar. Eu vou observar o quê? A espessura da película fina, a baixa solubilidade,
E o que mais, gente? Eu vou reduzir a microinfiltração. Usando esse cimento, o que é que pode ter? Eu vou ver que tem a menor sensibilidade pós-operatória para cimentação de prótese. Vamos mostrar agora a cimentação como é feita, tá? Eu tenho uma coroa, que é uma cimentação, uma prótese protética, ela é metálica, tá? E aqui, nessa imagem, todo mundo tá vendo comigo? Nessa imagem, eu consigo ver que tem um preparo cavitário de um molar e eu vou cimentar essa prótese. Escolhi o material apropriado para tal, independente da marca comercial que foi mostrada para vocês diversas. O que eu vou observar? O ambiente, eu fiz o isolamento relativo e vou cimentar essa prótese que veio do laboratório, tá? Eu vou manipular ele de 3 a 45 segundos. Eu vou mostrar para vocês como é que vai ser a manipulação, tá? Eu preciso cimentei a prótese, tá? Essa prótese definitiva é metálica, tá bom? Eu vou remover o excesso e vou checar a oclusão, pedir para o paciente morde. Então, eu cimentei com ionômero de vidro. Olha aqui, aqui é o preparo realizado. E aqui é o preparo realizado. E aqui eu cimentei a prótese. Ajuste oclusal, tá ok. Tudo direitinho. Eu vou falar um pouquinho agora do CIV tipo 2. Qual é a indicação para restaurações? Qual a granulação? É de 45. Ela é um pouco mais grossa, então eu posso colocar uma quantidade mais grossa. Tá? Aí o que eu vou observar? O baixo esforço mastigatório e eu vou ver também grande esforço mastigatório. Quando o paciente tem uma grande carga mastigatória, eu vou ver essa indicação aí dele, tá? Esse é um dos cimentos de ionômero de vidro e são marcas comerciais do cimento de ionômero tipo 2. Eu tenho os cimentos convencionais e eu tenho os cimentos modificados por resina. Lembra que eu falei para vocês, quando modificado por resina, vou precisar fazer o ataque ácido, tá? São as marcas comerciais. E aqui, o que mais? Qual a indicação do CIV tipo 2? Restaurações de dentes descidos, restaurações classe 3 e 5, em dentes permanentes. E o que mais, gente? Selante de fístulas e fissuras. Ele é indicado mais para quê? Restaurações de dente descido, eu falei para você. Restaurações provisórias, classe 1, 2, em dentes permanentes. E classe 5 também pode ser feito, professora, pode ser feito sim. O que mais que eu posso fazer? O CIV tipo 2, posso usar ele como base sobre uma restauração. Ele também é indicado. Como assim? Poder a gente fazer uma restauração técnica sanduíche. Quando a restauração é extensa, depois do meu planejamento, eu posso fazer uma proteção pulpar com... Todo mundo me ouvindo, gente? Espero que eu possa estar, tá? Tá. Pronto. Só para saber se está tudo aí comigo. Aí eu vou fazer o quê? Eu tenho uma cavidade extensa, posso colocar o hidróxido de cálcio, pasta base, e eu posso fazer o cimento de ionômero de vidro. E depois eu posso fazer, que é chamado de técnica sanduíche. Eu vou abordar um pouco mais daqui a pouco. Ele também pode ser indicado o quê? Para selante e de fístulas e fissuras. Pronto. O CIV tipo 2. Bora lá. O CIV tipo 3, gente, ele é o quê? É um forramento
É um selamento de cicatrículas e fissuras. E qual é? É uma granulação média. Olha aqui, essa é uma marca comercial, Vidrion F. E é uma cavidade extensa e eu vou mostrar para vocês. Essas aqui são as marcas comerciais de cimentos convencionais e modificados por resina. Essas são as marcas que tem no mercado hoje, tá? Vidrion F é a mais usada. As marcas convencionais, de acordo com o fabricante, não fazendo propaganda, só informando o que nós temos no mercado. E eu tenho um selamento de cicatrículas e fissuras. Que dente é esse? É um molar, né? E eu vou fazer o quê? Uma profilaxia com pedra-pomes e água. E vou, paciente isolado, bem adaptado, isolamento absoluto, tá? Eu vou precisar fazer o quê? O condicionamento ácido só em esmalte. Mas, professora, a senhora está falando de qual? Eu estou falando do CIV tipo 3, tá? Pronto. Eu vou... pode falar, podem falar. Deixa eu perguntar, o CIV tipo 3, ele é capaz de forrar uma cavidade profunda também? Então, dependendo, porque lembra que eu falei, quando a cavidade é extensa, está perto do corro do pulpar, o paciente, quando tem faz o ataque ácido, o paciente pode ter o quê? Sensibilidade. Entendeu? Ele não é muito indicado para essas recomendações por conta da sensibilidade, que a gente pode chamar o quê? Sensibilidade pós-operatória. Entendeu? Quem foi que falou? Ana Clara. Ana, viu, Ana? Então, por isso que a gente precisa pensar direitinho para ver qual material que a gente vai usar. Se eu for precisar fazer condicionamento ácido, o paciente pode ter uma sensibilidade pós-operatória, entendeu? Maior. E aí eu fiz vocês percebem que não é fazendo cavidade. Então, o dente estava aqui e tinha cicatrículas e fissuras, né? O que foi feito? Foi feito um ataque ácido e uma inserção do material. Mas, professora, qual a finalidade? Ele libera flu e tem muitas propriedades para ficar aí. Então, qual a indicação? Quando eu devo fazer isso? Então, vocês percebem que tem um molar e conseguem aqui ver comigo que eu tenho as cicatrículas e fissuras bem marcadas. Então, eu fiz uma profilaxia, fiz ataque ácido e vou colocar o material aqui. Quanto tempo vai ficar? Qual a durabilidade? Olha aqui antes e depois, tá? Aqui tá com CIV tipo 3. Conseguem ver? Tá vedando tudo para que não tenha a possibilidade de ter infiltração ou ter uma cárie. Observando que o quê? O paciente tem que estar orientado, esclarecido de quê? De melhorar o hábito de higiene bucal, porque se tiver placa bacteriana aqui, vai ter infiltração, tá? Todo mundo comigo? Aqui é mais um caso, tá? Paciente em pré-molar, vou mostrar o molar para vocês. Então, o que é feito? Faz a profilaxia, o escova de Robson, e aí, antes e depois, tá? Mas, professora, então, eu faço o ajuste oclusal e vejo se pego o carbono, peço para o paciente morder, se tiver tudo ok. Se tiver excesso, eu removo os excessos. Opa, agora. Voltei. Deixa eu voltar. O que eu faço? Então, eu vou fazer um selante nos molares e nos pré-molares. Então, eu faço o ataque ácido fosfórico a 37%. E o que mais que eu vou fazer? Eu vou pegar lavo bastante, seco, com distanciamento, e vou fazer o quê? Vou introduzir
o CIV tipo 3, tá? Agora, é isso. Alguns estudos, eles preconizam que use posterior do CIV o esmalte incolor. E outra literatura, ela preconiza usar o adesivo. Então, todos dois, eles servem para vedar, entendeu? Porque vocês podem ver, na literatura preconiza, algumas pessoas preconizam que use e esmalte incolor, e outros podem fazer o uso do adesivo dentinário. Pode ser, professora, pode ser sim, tá? Então, nós fizemos aqui o quê? Os selamentos de cicatrículas e fissuras. Para o quê? Para liberação de flúor. O que gera uma melhor retenção na ação anticariostática, na liberação de flúor. Então, vamos pensar direitinho. Se o paciente estiver cavitado, se estiver com cavidade, não tem indicação para isso. Então, qual a intenção do selamento, do selante? É o quê? Para melhor retenção da ação anticariostática. Se tiver com cavidade, como nós vimos lá, como tiver com cárie, precisa restaurar, não tem indicação para isso, tá? Vamos deixar claro que vamos ter adequação do meio bucal, paciente orientado e motivado. Quando é que eu posso fazer esse selamento? Em classe 1, bem conservadora, sem cavidade, classe 3 e classe 5. Pode ser? Pode ser sim. E pode ser usado também em classe 2, gente. Classe 2 no tipo túnel, que é aquela cavidade bem... Não está cavitado, que é um tipo túnel, classe 2. Então, quando é que eu posso fazer um selamento de cicatrículas e fissuras? Na classe 1, conservadoras, classe 3, classe 5 e classe 2, tipo túnel. Esse é um tipo de verniz que é o quê? É para tratamento de hipersensibilidade. Ele é modificado por resina, é um CIV também. Eu vou fazer o quê? É um selante de fóssulas e fissuras. Ela vai estimular o quê? Estimular a remineralização de mancha branca e proteção contra a cárie ao redor do bracket ortodôntico. Mas, professora, esse é um CIV modificado, tá? Esse produto é um produto versátil. Ele é muito simples para uso. Ele tem 2 cliques aqui, ó, vocês conseguem ver aqui comigo. Aí sai a mesma quantidade de um lado para do outro. O que eu posso fazer com ele? Ele gera uma segurança, uma proteção na área aplicada, não preciso colocar um excesso maior. Ele é estético, ele tem uma longevidade que pode durar até 6 meses ou mais na região aplicada. O que mais? O que mais que eu posso ter de bom nesse material? Ele reduz imediato a prolongação da hipersensibilidade dentinária. Então, o paciente que tem uma sensibilidade, se colocar esse produto, ele vai diminuir essa sensibilidade. E agora, gente, nós temos mais um tipo de CIV. Mas, professora, a senhora falou demais, um monte de coisa. Agora eu vou trazer bem para a clínica agora, para a nossa vida. Assim que eu concluir falar um pouquinho só desse modificado por resina. Qual é a indicação dele? De proteção pulpar, restauração e cimentação, tá? São as marcas comerciais, o tipo de marcas comerciais. E
como é que eu vou usar ele? Indicação para restauração. O que é que vem nesses minutinhos só? Pronto. Bem-vinda, Rebeca. Desculpa, gente. Então, como é que a senhora me falou, professora, diversos tipos de cimento, e agora a senhora está me trazendo um sieve com 3 frascos, um pó. Então, são o que nós encontramos no mercado, os tipos de sieve. Deixa eu só mostrar. Para forramento, ele é indicado. Deixa eu mostrar para vocês. Qual é a técnica sanduíche? Lembra que eu falei para vocês que tem a técnica sanduíche? Aqui eu tenho um dente. Aqui, conseguem ver comigo? Eu estou pegando o... É um molar. Eu tenho uma restauração extensa, uma restauração perto do corno pulpar. Todo mundo comigo? Eu tenho um molar aqui. Eu tenho esmalte dentina e perto do corno pulpar. Lembra que eu falei para vocês que a gente vai fazer uma proteção pulpar? E vamos colocar sieve, que é chamada de quê, gente? Técnica sanduíche. Eu vou colocar eu vou botar o hidróxido de cálcio, eu vou botar o sieve, o cimento de ionômero de vidro, e vou restaurar com resina, que chamamos de quê, gente? Técnica sanduíche. O que eu consigo ver aqui? Eu tenho a dentina, eu tenho o ionômero e a resina composta. Então, eu tenho esmalte. Estou tentando. Esmalte, dentina. E aqui, ó, a polpa. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o cimento de ionômero de vidro e depois eu vou restaurar com resina. Com resina composta. Né? Quando eu falo em proteção pulpar indireta, vocês conseguem ver o quê? Um molar que está com uma destruição coronária. Todo mundo consegue ver comigo? Eu tenho um molar e que ele está com... Sim. E está perto... Obrigado. É Ricardo, né? Foi? Perto do corno pulpar. Então, o que a gente vai fazer? O paciente está sem sintomatologia dolorosa. Eu já fiz o quê? Fiz o exame clínico, né? Fiz o exame radiográfico. Na radiografia estava tudo ok. E aí, o que eu posso fazer? Eu vou isolar o paciente e vou remover o tecido cariado. Mas, professora, ainda tem cárie aqui? Tem. Tem o quê? Tecido mole. Conseguem ver comigo? Ó, clinicamente. Então, eu isolei e removi o tecido cariado com broca de baixa rotação. E aí, o que eu posso fazer? Eu vou fazer uma proteção pulpar, como eu falei para vocês, com o quê? Hidróxido de cálcio, PA, pasta base, e vou colocar o cimento de ionômero de vidro. Ó, e aqui esse paciente, ele optou por fazer uma restauração de amálgama. Ó, foi colocado a matriz, a cunha e uma restauração de amálgama. Mas, professora, esse paciente, ele tinha indicação de fazer o quê? Uma reabilitação com o quê? Com uma prótese. Tudo bem. Mas, naquele momento, o paciente optou por uma restauração de amálgama. Então, como é que faz a restauração de amálgama? Eu fiz... o paciente está isolado, tem uma matriz, tem uma cunha, e aí eu vou brunir, e antes e depois, ó, como é que ficou, o aspecto inicial e final. Brunir, esculpir, todo mundo lembra do amálgama?
Ninguém? Quem tá aí Sim, comigo? Obrigada, doidinha. Sim, os é porque conezinhos na hora de marrom. despausar, é meio que dá uma travadinha. Na hora de ir no microfone demora um pouco. Tá. Então, vamos lá. E agora vamos fazer uma proteção direta com resina composta, tá? Paciente, só ressaltando, radiografa, tá? Já fiz o plano de tratamento do paciente, então, eu vou remover o tecido cariado, é uma cárie extensa. O que foi feito? Foi feita uma proteção pulpar, tá? Com hidróxido de cálcio. Na verdade, antes disso, eu removeu toda a Smirley, removeu todo o tecido cariado, eu protegi a polpa, fiz a aplicação do prime, do ionômero por resina. O que eu vou fazer? Qual é esse ionômero que eu vou usar? O tipo 3, modificado por resina, tá? Eu vou inserir o material que eu escolhi. Quando eu falei para vocês, lembra que se eu for fazer um ataque ácido, uma cavidade extensa, eu preciso ter um pouco de cautela e para preservar o meio, para ver qual a indicação que eu vou usar. Então, vocês percebem comigo que, que o quê? Não tá, a dentina não tá exposta, tá? Foi a Aninha que falou, aqui, ó, Ana, foi feita uma proteção pulpar com hidróxido de cálcio, colocou ionômero de vidro, então tá tudo vedado, tá? Não tem dentina exposta. Aí foi o quê? Realizado ataque ácido e ataque ácido, depois lavou, secou, e secou com o papel absorvente, tá? E foi aplicado foi feito o condicionamento ácido, tá? Nós temos o quê? A matriz para adaptação, para não ter infiltração, né? Colocamos essa matriz é modificada, tá? É só a marca. E aí fizemos o quê? Fizemos incremento da resina composta microhíbrida. Antes, inicial e depois, tá? Foi feito o ajuste oclusal, o paciente mordeu, checou a oclusão e vamos lá. E nós temos o quê? Um material restaurador fotoativado. Como é que eu posso usar ele em lesões de abfração? Mas, professora, a senhora me mostrou lesões de abfração, então eu posso usar um CIV nessa região. Por quê? Esse paciente, ele relata o quê? Sensibilidade. Então, provavelmente tem o quê, gente? Dentina exposta. Então, nós precisamos vedar esse estudo. Posso usar um CIV nessa região? Pode sim. Então, eu vou colocar um cimento de ionômero de vidro na região. De que classe é essa, gente? É 4, Pro? 5, classe 5 Pro. Na região, que dente é esse? Premolar. Isso, classe 5. Muito bem, era só para testar mesmo, saber se vocês estavam aí. Então, o que é indicado? Evitar o condicionamento ácido. Por quê, gente? Porque esse paciente ele já veio com a queixa principal, sensibilidade. Então, eu tenho uma sensibilidade grande nessa região, ali apontou para a gente. Então, nós devemos evitar o condicionamento ácido nesse caso, tá?
O que mais que eu posso ter? Eu posso fazer uma reconstrução de ionômero modificado por resina. Como assim, professora? Então, eu tenho um preparo cavitário extenso, né? Eu vou botar um ionômero de vidro agora nesse momento. Só para que a gente não esqueça, eu tenho um líquido, eu tenho um pó e o líquido, e aí o que vai acontecer? É uma reação de ácido, base e o sal. O que acontece? A água, que é o líquido, ioniza o quê? Os radicais de carboxilo dos ácidos. Como isso, professora? Vai acontecer o quê? A integridade com o quê? As partículas do pó. Então, vai acontecer o quê? Reativo, quando eu faço a manipulação do pó e o líquido, acontece o quê? O grupamento de carboxílicos. Ó, como acontece. E aí, se adere no dente. Tá? Para que a gente não esqueça como é que acontece essa reação. Eu tenho que aguardar 24 horas. Porque ocorre o quê? Uma reação de presa. Eu tenho uma reação de ácido-base, eu tenho o líquido, mais o ácido e o sal. Como é que isso acontece? Acontece que a sílica do gel. Então, como é que vai acontecer? Eu tenho um pó e o líquido, e essas partículas, elas vão se unir. Vai gerar o quê? A formação de matriz de poliácidos com o tempo. Então, professora, como é que vai acontecer? Eu tenho a formação de gel de sílica com a incorporação do vidro da matriz. Aí acontece o quê? A partícula de vidro, a matriz de poliácido e o quê? O gel de sílica. Como é que manipula o cílio? Então, como é que acontece a manipulação do pó e do líquido? O que que ocorre? Ocorre uma fotopolimerização do monômero de acordo com o quê? Com as partículas de monômeros. Como é isso, professora Lisaura? Eu tenho o quê? Eu tenho um sistema quimicamente ativado de dupla presa. Aí acontece o quê? A polimerização química. Isso é no sistema fotoativado, tá? No sistema dual, como é que ocorre? Ocorre uma fotopolimerização do monômero. E o que mais? Ocorre o quê? Uma polimerização química. Eles se unem, não precisa da fotoativação. A diferença entre um e outro, tá? Aqui eu já falei para vocês, eu vou para o caso. E outro tipo de ionômero de vidro, gente, que eu preciso relatar para vocês é o quê? Que ele é por cápsula, ele é encapsulado. Como assim, professora? Então, ele, num frasco só, tem um pó e o líquido. E aí eu tenho uma cápsula que o quê? Proporciona, não precisa aquela manipulação do pó e o líquido. Vocês conseguem ver, aqui tem uma cápsula da Riva, e ela já vem com essa pistola. Então, o que eu preciso para usar esse ionômero encapsulado? Eu preciso daquele... Lembra que vocês fizeram ionômero ou fizeram amálgama? Eu vou precisar daquela máquina para manipular ele. Para que a manipulação que eu faria em pó e líquido, que eles fazem sozinho,
quem faz a manipulação é aquele aparelho. Então, esses são os tipos de ionômero que nós temos. Então, eu posso ter ionômero em cápsula. Posso sim. Que é o cimento de ionômero de vidro em cápsula. Ela vem nesse frasco e vem já as cápsulas, já o pó e o líquido. Aí você faz uma compressão, que nem o amálgama vem, aí você aperta e coloca naquela maquininha para que possa manipular. E eu introduzo na cavidade com o quê? Com essa pistola. Quais as principais propriedades desse ionômero? Tem o quê? Liberação de flúor, tem adesão à estrutura dentária, eu tenho o coeficiente de expansão térmica linear, e tem o quê? A compatibilidade biológica. Tá? Na liberação de flúor, eu preciso ter o quê? Para a gente não esquecer. Eu falei de todos os CIVs, né? Todos estão com a liberação de flúor. Aí eu vou observar que eu tenho os convencionais e os modificados. Tá. E aí eu observo que as primeiras horas ela tem uma presa lenta. A liberação não provoca perda da resistência. E o que mais, gente, é incorporado pela estrutura dentária? Então, se adere no dente. Quando eu falo que é incorporado na estrutura dentária, porque, gente, aumenta a resistência de desmineralização. E aí, o que vem? Vem alguns estudos que relatam que tem o quê? Remineralização da estrutura dentária. Como assim? Eu introduzindo o ionômero na cavidade, eu posso ter o quê? Uma remineralização da estrutura dentária. O que mais que o ionômero pode nos proporcionar? Ele pode atuar como antibacteriano. E ele tem o quê? Um baixo pH inicial. Eu preciso deixar claro que o quê? Eu tenho um reservatório de flúor e é uma liberação constante. Como é que ele se adere no dente, gente? É o quê? É uma adesão química. Reage com o quê? Com a superfície mineralizada. Eu tenho um cálcio, o fosfato e o dente, né? No dente tem o quê? Cálcio e fosfato, beleza. Ele libera no grupo o quê? O grupo das carboxilas. Eu tenho que deixar claro que a adesão do esmalte, ele se adere muito bem no esmalte e na dentina. Ele se adere melhor no esmalte do que na dentina. Isso foi um estudo de 1988. Então, o quê? Eu usando o CIV, pode ser o quê? Reforçado por resina ou convencional. Vai o quê? Melhorar a propriedade mecânica e adesão química e macromecânica. Tá. Pronto. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Todo mundo está me ouvindo, gente? Sim, professora. Só tem vocês dois aí me respondendo, é? Cadê o povo todo? Tá dormindo. Brincadeira. Estamos. Tiago Rabelo, Juana, Ricardo Santiago. Me dá um oi aí.
Rebeca, Rayane. Estamos Eu aqui. Eu tô aqui, professor Estamos Ricardo. ouvindo para Sendo chamada imediata. Rebeca. Maria Eduarda, Jamile Sampaio, Igor Brandão, cadê o líder? Fernanda Madureira, André Luiz, Ana Júlia Bastos, Ana Antes Clara, que você me pergunte, eu tô aqui também, viu, ali? Chegaram, aqui fazendo mesmo. chamada imediata. Luciana Couser, Pronto, aqui. Ana Beatriz, todo mundo comigo? Todos Sim. aqui, pô, todos aqui. Pronto. Pronto, chamada imediata. Tá. Eu vou observar o quê? A capacidade de selamento da interface. Sieve versus sistema adesivo. Como é que funciona isso? Como é que ocorre se tem infiltração? Então, o sieve faz o quê? Tem uma melhor capacidade de selamento. Eu tenho uma menor sensibilidade à umidade. E o que? O coeficiente de expansão térmica é o que? É similar à estrutura dentária. As propriedades que nós temos do sieve. E, então, nós vimos os forradores cavitários. Eu vou observar o quê? A cavidade, ou a capacidade biológica, as características do ácido poliacrílico. Eu tenho um ácido fraco, um alto peso molecular, que dificulta o quê? A difusão. E eu venho o que mais que eu preciso entender? Que rapidamente ocorre o quê? Pelo cálcio e o fosfato. Aí eu vou mostrar para vocês como é que ocorre. Ocorre o quê? Uma resposta pulpar a um material restaurador está relacionado com sua capacidade de selamento do que o seu potencial irritativo. Então, se eu tenho uma cavidade extensa, vamos lá para a nossa vida clínica. Eu vou colocar um sieve e vou aguardar, vou pedir para o paciente eu vou explicar para ele, ó, o senhor tem uma cavidade extensa, uma cavidade grande, e eu achei oportuno, nesse momento, colocar um material provisório. Como é que eu vou orientar ele? Esse material provisório, ele tem o quê? Ele libera flúor, ele tem muitas propriedades que eu possa ver a possibilidade de usar posteriormente uma resina. Então, como assim a senhora não vai fazer? O paciente vai perguntar, por que você não vai restaurar esse dente logo hoje? Então, quando eu vejo que tem uma cavidade extensa e tem a possibilidade do paciente de precisar fazer, tem um tecido cariado grande, uma cavidade complexa, extensa. Então, eu vou avaliar direitinho, eu posso fazer uma proteção pulpar e colocar um material restaurador provisório, um sieve. E eu preciso deixar claro para o paciente o quê? Nesse momento, a melhor opção de tratamento para o senhor é o quê? É usar um material restaurador provisório. E aí, eu vou pedir para que o senhor retorne daqui a 45 dias para que nós possamos ver. Enquanto isso, o senhor vai estar em contato conosco, comigo, com a clínica, para o quê? Se o senhor sentir dor, tiver alguma sintomatologia dolorosa após esse procedimento, o senhor volta para que eu possa avaliar, mas tem a possibilidade de quê? De
precisar fazer um tratamento endodôntico. Mas, se o senhor não sentir nenhuma dor, nenhuma sensibilidade dolorosa após esse procedimento, o senhor vai retornar com 45 dias. E o que eu vou fazer? Eu vou baixar o material provisório, que é o CIV, e vou restaurar com uma resina ou com material de escolha. Essa é, na vida clínica, o que nós orientamos para o paciente. E deixar tudo anotado no prontuário. Paciente orientado, se teve sintomatologia dolorosa, terá necessidade de realizar o tratamento endodôntico. Entendeu? Só para a nossa vida clínica, como é que a gente vai fazer. Então, quais as contraindicações? Quando é contraindicado eu usar o CIV? Restauração classe 2 e restauração classe o quê? Quem está comigo? Oi, gente. Quando eu tenho uma restauração com grande perda de esmalte, como na vestibular, exemplo, eu tenho pouco remanescente dentário, é contraindicado. Eu tenho uma restauração em grandes áreas de cúspide, porque a carga mastigatória, quando eu for ocluir, não aguenta o cimento de anômero de vidro. Minha tela. Oi? O slide saiu da minha tela. Eu acho que eu fui tentar desmutar para responder, e aí não estava aparecendo aquele trequinho e eu fiquei agoniada. Acho que apertei errado. Desculpa, professora. Apareceu. Foi, pronto, voltei. Fui eu mesmo. Tá. Fui eu. Restaurações em áreas submetidas em grande espaço mastigatório. Então, quando eu tenho uma restauração que precise o quê? Realizar uma grande parte de cúspide. Exemplo, pega mesial, distal e vestibular. Eu só tenho uma cúspide, só dando um exemplo, tá? Então, quando eu tenho uma área com grande esforço mastigatório, é contraindicado. Nós temos uma marca comercial, não estou fazendo propaganda, mas é uma marca bem usada. Como é que é feito? Então, vamos fazer agora uma restauração de amálgama, tá? Eu estou com um pó e de amálgama, desculpa, gente, uma restauração de CIV, de cimento de anômero de vidro. Eu estou com o frasco lá, parado. O que eu vou fazer? Eu preciso deixar fazer a manipulação dele. Ele está lá, já está um tempo parado. Então, eu preciso homogeneizar o pó. Então, eu pego no frasco e faço esse movimento. Como o ionômero de vidro é manipulado? É através de o quê? Aglutinação. O que eu vou precisar? Eu vou precisar de uma espátula de espátula 7, ou uma espátula, ela é de borracha, ela é meia borrachoide, que é mais o indicado, tá? E aí eu posso usar também no bloco de papel para fazer a espatulação, aglutinação. Então, como é feito quanto para quanto? Qual a quantidade, professora? Aí eu vou pegar de qualquer jeito? Não, gente. Tudo nós precisamos ler a bula. Todo o material que tem no meu consultório, eu sempre leio a bula. Por mais que a gente use sempre, é indicado a gente ler a bula e seguir como o fabricante recomenda. Então, nesse caso, pó e o líquido, tem uma colherzinha já que vem, e tem a espátula que eu já falei para vocês, né? Então, eu vou colocar um para um. Ó, como é colocado, trazendo para a gente como é que vai acontecer a espatulação. Então, é um para um. Como é isso, professora? Eu botei uma colherzinha daquela que tinha vermelha, nesse caso desse fabricante, para um no líquido. Então, eu posso, primeiramente, dispensar uma gota
para que ela caia que ela caia homogênea na quantidade correta. Então, assim que eu coloquei, eu dispenso uma gota e coloco do próximo. Olha como fica. Uma do pó, uma do líquido. Eu vou dividir em quantas partes? Vou dividindo em 4 partes e fazer a espatulação. Não tem aquela música aglutina, meu amor, nananana. O meu nome era assim, é aglutinando, tá? Adocica, aí eu falo aglutina, nananana. Então, como é que é feito? O que que precisa ter nesse ionômero? Precisa ter um aspecto brilhante e viscoso. Ó, brilhante e viscoso. O material pode o quê? Ser. Quando ele fica aqui, ó, gelatinoso, eu tenho o quê? Nessa fase que eu estou mostrando aqui para vocês nessa imagem, teve o quê? A perda de adesão. Ele já está mais opaco, a diferença é essa aqui, é o aspecto brilhante e viscoso. E nessa fase aqui, ó, aí quando eu falo assim, professora, já tá ficando duro, eu estou errando alguma coisa. Então, respira fundo. Então, quando está nesse aspecto aqui, opaco e gelatinoso, já teve perda de adesão. Olha como é o correto a aglutinação, como fica com um aspecto bem brilhoso. Então, trazendo para cá, eu tenho a placa de vidro grossa, o bloco de papel, aí eu vou dividir ele em 2 porções e vou manipular. Isso tem que ser um pouco rápido, tá? De 10 a 15 segundos. Gera o quê? Uma massa homogênea e é fluido, tá? Depois disso, o que é que nós precisamos ter? Uma seringa Centrix. Eu espatulei, deixei com aquele aspecto brilhante, eu vou pegar a seringa Centrix, vou mostrar aqui para você, espera aí. Ó, botei tudo numa espátula. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, pensei que tinha caído. Espátula número 24. Isso. Ó. E aí, vou colocar na seringa Centrix. Eu vou mostrar para vocês como é que usa ela, tá? O passo a passo. Então, na seringa Centrix, eu tenho a pistolinha. E aí, o que que eu vou colocar? Tem um plug para fechar. Vocês usaram já a seringa Centrix? Não, Pro, como é que usa esse coronavírus? Ah, é porque ia pegar exame 2, né? Comigo a não gente usa tem. agora. A gente nunca fez uma restauração com resina. Possível? Quer dizer, Ah, pelo menos tá. quem está semestralizado, né? Que eu vou mostrar aqui. Peraí. Eu comprei, mas nunca usei. Vai usar. Vou mostrar aqui como é que faz. Todo mundo consegue ver comigo? Tá no YouTube. Oba! YouTube. É. Vou botar aqui para vocês verem. A manipulação. Para trazer mais para a vida real. Todo mundo vendo comigo? Tá? Eu tô vendo. Tá. Vocês são brilhos. Só acho que o áudio que não sai. Tá.
eu vou falando. Então, o que que precisamos observar? Eu preciso observar o brilho superficial e homogêneo. Qual a intenção de usar a seringa Centrix? Para diminuir a eliminação de bolhas. Então, nós temos a seringa Centrix, vou parar. A seringa Centrix, ela tem vários tipos de... Qual a diferença de um para o outro? É qual a cavidade que eu vou usar. Então, tem 3 tipos, tem outros modelos da seringa Centrix, mas que, dependendo da cavidade que vai para ser inserido, tá? E aí, eu fiz a manipulação do sieve. Professora, Oi? esse negocinho laranja é descartável? É descartável, uso único e intransferível. Então, cada plugzinho desse tem uma... É para um. Então, eu tenho o verde, que é para esse mais reto, eu tenho esse que é mais escuro e o outro. Então, ele é... Porque você usou uma vez... Quem foi que falou comigo? Eu, professor Ricardo. Ricardinho, então, você usou e aí não tem como reaproveitar, porque se você vai introduzir, ele é descartável, vem de separado, tá? Pronto. E aí, como é que eu vou fazer? Eu fiz a manipulação do ionômero, deixei no aspecto que eu queria, que é brilhoso. Essa aqui é para uma cavidade mais fina, menor. Qual a intenção de usar a seringa Centrix, gente? Para diminuir a bolha e que não possamos ter. Oi? Nada, pronto. E aí, como é que vai ser feito? Então, eu fiz aqui na placa nessa placa que eu mostrei para vocês, e que já é de acordo com o fabricante. Olha aí como está o aspecto brilhoso, com a espátula de plástico. E aí, eu vou pegar ele, ou com a espátula, ou com o próprio bloco, eu introduzi a quantidade que eu precisava, de acordo com a cavidade, coloquei a borrachinha e vou... Isso tem que ser rapidamente, tá? Porque antes que o ionômero pegue presa. Ó, ela é descartável, porque vocês estão vendo o plug que está aqui, esse plug, ele esse êmbolo não volta. Então, eu vou introduzir, ó, e vou colocar na cavidade, ó. Pronto, diminuindo a retenção de bolha. Ó. Pronto. Vou tirar o excesso. E esperar pegar presa, tá? Para aquele excesso. Poliéster. Vou voltar lá. Aí eu falei para vocês, gente, que tem um tipo. Então, já estou projetando aqui. Vocês estão vendo? Ainda não, pô. Tá no YouTube a tela preta. Peraí. Tá travado. Peraí. E agora?
Ainda não. Agora, Voltou? Pronto. só precisa colocar em tela cheia. Não tá, não? Então, eu posso fazer dos dois jeitos. Eu posso pegar toda a quantidade. Tá todo mundo vendo comigo? Pegar a quantidade do sieve, colocar tudo numa espátula, ou eu posso terminar de pegar com a espátula ou com no bloco, tá? Coloquei coloquei a quantidade, apliquei, coloquei o êmbolo, fechei e vou introduzir na cavidade, tá? Pode ser colocado assim, ó. Aqui está a quantidade do material, mas esse ionômero aqui, ele já pegou presa. Vocês conseguem perceber a diferença? Aí eu vou introduzir, vou colocar o êmbolo no local. Para o quê? Facilitar a inserção, diminuir a porosidade e o quê? Melhorar a adaptação. Então, fazendo numa classe 1, eu já fiz a manipulação, a aglutinação do sieve, e aí, o que eu preciso colocar agora? Vou colocar na classe 1, na oclusal. Eu coloco da parede axial, trazendo para cima, para evitar bolhas, tá? E depois disso, eu vou remover o excesso. Eu vou mostrar um caso para vocês daqui a pouco. Então, o armazenamento do frasco, eu preciso manipular ele antes, porque já fica um tempo lá fechado. Vamos lá, só para a gente não esquecer. Eu tenho pó e eu tenho quando eu faço pouco pó e quando eu faço com muito pó. Quando eu faço com pouco pó, eu tenho uma mistura fluida, aumenta a solubilidade e diminui a resistência à abrasão. Quando eu coloco muito pó, eu tenho menos tempo de trabalho, menos adesividade e menos translucidez. Por isso que é importante, eu falei para vocês lá no começo, que precisamos observar o que manda o fabricante, que nós possamos usar a quantidade do pó e do líquido ideal. Esse é o tipo de amálgama capsulado, só para que vocês percebam qual é. Ele já vem estilo aquela cápsula do amálgama, e aí vocês botam no misturador por 10 segundos e ele faz a manipulação, entendeu? Aí o que eu vou observar? Nesse amálgama de cápsula, eu vou observar o quê? A proporção do pó e do líquido já vem estabelecida. Eu tenho maior agressão no pó e do líquido. E o que, gente? O que eu tenho de vantagem? Vai diminuir bolhas intrínsecas. Mas, gente, o tempo de presa também acontece. Se eu usar com esse ionômero de cápsula ou com outro ionômero, tá? Aqui é o ionômero encapsulado, eu tenho o pó e o líquido, e só para que vocês percebam que é outra marca comercial, tá? Qual a diferença, professora? Esse ionômero encapsulado, ele tem um custo maior em relação aos outros, né? Então,
Qual é mas esse ionômero já é perfeito, professora, porque ele já vem, o pó líquido é só encapsular, colocar lá na máquina e introduzir na cavidade. Isso é muito bom, mas o custo aumenta, tá? Deixa eu mostrar aqui. Vou passar. Então, como é que nós vamos fazer? Eu tenho o preparo do substrato dentário. Então, o que eu faço? Eu removo o tecido cariado. Pronto, removi todo o tecido cariado. Vou ver qual tipo de material que eu vou usar. Esse ionômero é um ionômero modificado por resina. Eu vou observar o quê? Soluções que têm soluções ácidas e eu preciso o quê? Remover a irregularidade. Então, eu fiz o preparo, removi o tecido cariado, eu vou usar uma resina fluida. Gero o quê? O equilíbrio, a incorporação e a perda de água da desidratação. Como assim, professora? Quando eu fiz escolhi aquele material, vocês percebem que eu vou fazer uma restauração num dente anterior, né? Era uma cavidade extensa, eu vou fazer estilo uma ART, é uma técnica atraumática, porque não adianta eu pensar em restaurar todos os dentes enquanto eu não fiz uma adequação do meio bucal, eu não orientei esse paciente, eu não fiz o tratamento periodontal, eu não motivei esse paciente para que adequasse e colocasse uma resina bem adaptada. Então, quando eu removi o tecido cariado, esse ionômero, eu fiz a manipulação, a aglutinação e vou introduzir na cavidade. O que acontece? Eu preciso fazer um acabamento. Como é que é feito o acabamento? Com lâmina de bisturi ou disco Soflex. E como é que... Lembra que eu falei para vocês? Alguns estudos preconizam que usa esmalte incolor. E tem outros estudos que preconizam o adesivo dentinário. Então, mas precisa, após usar o CIV, é importante que use uma proteção, ou ionômero, ou esmalte incolor, ou o adesivo dentinário. Então, o polimento final, eles recomendam que faça após 24 horas, tá? Professora, mas o paciente não vai retornar. No dia que fizer, eu preciso remover todo o excesso com a tirinha de lixa de acabamento. Eu posso usar os discos Soflex ou o kit de silicone para que não fique poroso. O que eu preciso observar? Pode acontecer falha de erosão, pode acontecer trincas e rachaduras. Por quê? Lembra quando eu falei para vocês que o paciente, eu dei orientação a ele que eu ia colocar um material provisório, que esse material era provisório, que ele não era definitivo naquele momento, que eu estaria planejando o caso dele para, posteriormente, se ele não sentisse dor, fazer uma restauração definitiva ou um outro plano de tratamento. Mas que naquele momento, aquele dente precisaria daquele material para ter uma durabilidade melhor. Aí, o que eu posso ter? Posso prevenir a contaminação com a umidade.
eu vou aplicar a proteção superficial e imediata. Eu preciso ter o quê? Muito cuidado no acabamento e polimento. Então, eu tenho a técnica mista. O que eu tenho de CIV? O que eu tenho de cimento de ionômero de vidro? Eu tenho a técnica mista, a técnica imediata e tenho a técnica mediata. Qual dessas técnicas eu vou optar para meu paciente? O paciente chegou com essa condição de saúde bucal. Eu preciso, gente, fazer uma adequação do meio. Né? E aí, como é que é feito? Eu vou pegar uma broca carbide de baixa rotação, eu vou remover todo o tecido cariado e vou adequar o meio desse paciente. Vocês lembram que eu falei para vocês? Eu não tenho condições de colocar uma resina composta nesse paciente enquanto ele tem problema periodontal, ele tem o paciente fumante, paciente tem um índice de cárie elevado, que tem cárie em vários sítios. E aí eu vou adequar o meio bucal e vou fazer as restaurações provisórias com CIV, com cimento de ionômero de vidro. Então, eu adequei o meio bucal. Eu fiz uma ART, que eu vou falar com vocês na próxima vez. Então, eu tenho o cimento de ionômero de vidro convencional, eu tenho uma adequação do meio bucal. Então, eu adequei o meio para que ele possa estar bem, para posteriormente eu pensar no plano de tratamento. Eu preciso fazer uma proteção pulpar, porque estava perto do corno pulpar. E eu vou usar, nesse caso, um ionômero modificado por resina. Qual foi o critério de escolha? A maior facilidade da técnica, agora no momento. Então, eu fiz a manipulação do ionômero, eu já estou colocando com a seringa Centrix e eu vou fotoativar. Porque esse ionômero é modificado por resina. Então, eu adequei o meio bucal para depois colocar uma resina. Quando eu falo da técnica sanduíche, gente, lembrando, o quê? Técnica sanduíche? Hidróxido de cálcio, o CIV e a restauração. A resina. Isso. Resina. Isso, fez a resina. Então, quando eu opto pela técnica sanduíche, é porque quando eu opto pela técnica sanduíche, é que eu boto cimento de ionômero de vidro e depois eu uso a resina composta, tá bom? Vamos lá, para a gente só recapitular. Quais as indicações do CIV? Ele é indicado para base de restauração e forramento. Eu posso usar para erosão cervical. Eu posso usar ele para quê? Núcleo de preenchimento. Posso usar para cavidade classe 2, o tipo túnel, cavidade classe 3 e 5. É a indicação do CIV. Outras indicações, cavidade classe 1, incipiente, não está cavitada. Eu tenho restaurações em dentes descidos, ele é indicado. Cimentações de coroas e bandas ortodônticas, tá? Selamento de cicatrículas e fissuras, a indicação do CIV. Então,
eu posso usar classe 1, incipiente, que não tem cavidade. Classe 5, forramento, proteção pulpar. Eu posso usar um preparo tipo túnel, não é uma cavidade extensa. Eu posso usar o quê? Classe 3 e classe 2, ele não é indicado. Quando eu falei para vocês o quê? A carga mastigatória é muito grande, ele não aguenta. Quando eu falo, só lembrando para vocês, preparo classe 2 tipo túnel. Ela não está envolvendo as cúspides. Todo mundo comigo? O que mais? Clavidade, classe 3. Classe 3 é para dente o quê? Quem está comigo aí? Classe 3 envolve o quê? Proximais dos dentes anteriores, né? Isso. Com o envolvimento da... Como é que chama? O ângulo incisável. Esqueci, pessoal. Volta. O ângulo incisal. Como? Isso. O ângulo incisal na classe 4 ou 5, nem Não lembro tem. mais. 4 e 5, né? Não tem. Alô? Oi? Ah, tá. Achei que tava coisado aqui. Nivelamento de fístulas. Eu estou numa classe 1, ele não tem extensão na cavidade. Vocês conseguem perceber? Eu posso usar o CIV no selamento de fístulas. Então, qual a finalidade de usar o CIV, o ionômero de vidro, com base ou forramento? Para que a gente não esqueça, é uma proteção do complexo dentino pulpar, diminui a infiltração marginal, diminui a sensibilidade pós-operatória. Eu posso o quê? Usando um cimento de ionômero de vidro, tem a liberação de flúor, diminuição da reincidência de cárie, orientando que o paciente tem que estar ciente de todos aqueles fatores para não influenciar a cárie, tá? Porque não adianta só colocar o CIV e dizer que vai diminuir a reincidência de cárie. Isso tem vários fatores que envolvem isso. E diminuição do volume final da resina composta. Então, eu posso fazer a técnica sanduíche. Qual a finalidade de usar o agente, o cimento de ionômero de vidro cimentante? Por que eu indico isso? Porque ele supera os outros cimentos em relação à propriedade biológica por apresentar o que? Adesão na estrutura dental e diminuir a infiltração marginal. Posso fazer a cimentação de prótese com CIV. Ele tem uma liberação de flúor, no que assegura a ação anticariostática das margens. O que mais, gente? Eu tenho cimentação das peças protéticas, cimentação das bandas ortodônticas, colagem de bracket, pode ser feito, núcleo de preenchimento e forramento de base. Vamos fazer agora uma sequência clínica agora. Então, como é que eu vou fazer uma restauração com CIV? Eu faço a profilaxia, a seleção de cor, porque o cimento de ionômero de vidro tem várias cores, tá? Tem A1, A2, A3, então eu vou fazer a seleção de cor, isolamento do campo operatório, isolamento absoluto, seleção da matriz,
se for necessário, condicionamento ácido, lavagem e secagem. Esse sieve é modificado por resina, tá? Eu vou fazer a inserção do material, a aplicação da matriz, a proteção com o verniz, que pode ser ou esmalte incolor ou adesivo. Eu vou fazer o acabamento imediato e eu vou fazer o polimento. Então, o paciente chegou, eu fiz a seleção de cor. Vou adaptar a matriz. Lembrando que o tecido cariado já foi removido. Eu vou introduzir a matriz e vou colocar uma cunha aí para não ter extravasamento de material. A proteção do verniz, que pode ser ou esmalte incolor ou esmalte incolor ou... Estão me ouvindo? Sim. Ou esmalte incolor ou adesivo. Pode usar com aplicação com microbrush. Antes da gente fazer isso, eu preciso fazer o quê? O acabamento imediato. Como é que eu faço esse acabamento? Isso aqui é uma lâmina de bisturi, número 12. Eu removo todo o excesso. Vocês conseguem perceber que está meio rugoso aqui essa região? Então, removo todo esse aspecto. Se deixar assim, tem a possibilidade de quê? De ter infiltração. Tem a possibilidade de acumular placa bacteriana aqui. Então, removi todo o excesso no acabamento imediato. Com a tira de lixa. Aí, o acabamento e polimento foi feito com o quê? Com broca, ou pode ser feito com broca ou com lâmina número 12, lâmina de bisturi, que é aquela que ela é um pouquinho invertida. Vocês conseguiram ver a diferença? Tem vários números ela é nesse formato aqui, ó. Então, eu consigo remover todo o excesso. Aqui é a tira de aço. Na verdade, essa é uma tira de resina. E vocês têm no kit TDV, ela é um pouco mais escura e um pouco mais clara, que vem um pouco mais grossa e outra mais fina. Aí tira de lixa, eu posso usar o disco Soflex, taça de borracha e posso usar também, gente, aquela pasta de acabamento e polimento que tem lá no kit. Ele é indicado também. Então, qual é a finalidade do acabamento? Para que eu faço acabamento e polimento? Para que não fique com aquele aspecto rugoso e que não tenha a possibilidade de ter retenção de placa bacteriana. Entendeu? Então, como é que ficou o aspecto depois? E foi feito o cimento de ionômero de vidro. Eu vou falar para vocês, vai ter não sei se já está tendo, uma atividade no portal referente ao CIV, tá? Para que vocês façam. E tá todo mundo me ouvindo? Tem uma atividade no portal para que vocês possam fazer. E tem alguns artigos
que eu disponibilizei, muito interessante, referente ao assunto. Próxima semana estaremos com a professora Luciana e depois vamos voltar para mim, para que nós possamos falar sobre a RT, tá? E é isso. Espero que vocês possam ter uma semana maravilhosa, tá? Algumas pessoas, quem não chegou mais cedo, só para deixar claro, estamos resolvendo as pendências no AVA. Próxima semana, a professora Luciana, que algumas pessoas que estão com dúvidas perante a questão do teste, ela vai explanar tudo direitinho para que possa ficar tudo certo. Quem tiver com alguma irregularidade, provavelmente estaremos resolvendo no decorrer dessa semana. Aí na próxima, se tiver alguma coisa, eu estarei com vocês também para que possamos resolver. Tá bom? Alguma dúvida? Mesmo, Eli. Alguma dúvida, Lu? Não, só lembrando que eu coloquei lá no AVA um artigo que vai ser interessante, que a gente vai trabalhar sobre o tema da semana que vem, que é terapia periodontal de suporte, e a gente vai desenvolver uma atividade com esse artigo. Então, quem puder se antecipar e ler, melhor ainda, tá bom? Pronto. Professora, desculpa, desculpa, vai estar em qual caminho lá? Eu não ouvi. Unidade, seção? A senhora falou? Pois não. É unidade 4, seção 2, na aula. Vai ter lá uma pastinha que é terapia periodontal de suporte. Lá vai ter o artigo, e aí vocês devem ler esse artigo. Na aula, eu dou a aula, a gente vai ter um momento curtinho para vocês revisarem o artigo e depois eu jogo uma atividade e a gente discute sobre essa atividade que eu vou dar, certo? Então, só relembrando aqui o que ele falou. Próxima aula tem a vista de atividade avaliativa sobre processos agudos, que algumas pessoas pediram via líderes, né? Então, a gente vai fazer, tá? A gente tem essa aula de terapia periodontal de suporte, que eu estou pedindo a vocês para ver na unidade 4, seção 2, a leitura de um artigo. Houve uma instabilidade do sistema enquanto a gente alimentava as notas de vocês, então aguardem mais um pouquinho que a gente vai redobrar a atenção e vai revisar todas as notas que foram lançadas, para que não tenha nenhuma inconsistência, tá? E aí, na semana que vem, a gente, dentro do Teams, a gente vai ver. Quem ainda assim tiver alguma inconsistência no sistema, sinaliza, a gente anota o nome e avalia uma terceira vez, certo? Sem problemas. Toda vez que vocês entrarem na aula de vocês, o link para as aulas do Teams estão na unidade 1, seção 1, aula, tá? E vai ter sempre a data, para vocês não se confundirem. Eu sempre lanço a turma de terça e a turma de quinta juntas, porque teve gente que teve uma alteração de matrícula, e aí a orientação foi lançar a informação junto, mas vocês de terça têm que estar atentos ao link de terça, e o pessoal de quinta ao link de quinta, certo? Para não fazer confusão. Ok? Alguma dúvida a mais? Não, como a gente só vai se ver semana que vem, um ótimo Dia das Mães para todos. Para vocês. Obrigada. Muito Deus obrigada. abençoe. Todas as nossas mães. Isso, com certeza. E assim, ó, e vocês são mães de muitos filhos, né? Que somos nós, alunos, somos seus filhos. E de quem falar em mães, agora é o momento de conversar com vocês. Eu sou tutora, sou madrinha e já me considero mãe de todas. Madrinha é segunda mãe, né? Escolhida. Então, como é que tá vocês? Vocês têm alguma coisa para falar? Ou alguma questão que eu possa ser útil nesse momento? Até agora não, era só esse negócio de computadorização de nota, mas já enviei o arquivo para a Cecília, para os professores que a nota estava errada das postagens, e Deus ajude que
Eles estão me Resolve. providenciando, né? Porque não é erro nem Mas, da instituição, do portal. ô Duda, olha, pode ter certeza, todos nós estamos passando por esse desafio. O AVA nos surpreende a cada dia, né, professora E Luciana? nem ele, coitado, estava preparado para esse desafio, Eu zoava. acho que Então, não imagine está que ele era preparado. pouco acessado e agora é a fonte da vida da gente, esse AVA. Então, às vezes, ele não dá conta mesmo. E aí, o pessoal do TI já está ampliando os canais, entendeu? Para atender a demanda. E isso exige paciência da gente. Eu só quero que vocês fiquem calmos no sentido de que a gente está atento a essas inconsistências de nota, que é uma coisa importantíssima, E vai assim ser como a resolvido. nossa comunicação. E aí exercitar a paciência para que a gente consiga alimentar o sistema e ele ser coerente com a nota que vocês tiveram, que por sinal foi muito boa, né, Eli? Muito. Mais ou menos, ainda fiquei com muita dúvida, mas eu tiro daqui a uns dias. Sim. Para isso estamos aqui, para a gente tirando as dúvidas. Então, a dúvida Quem tem dúvida significa que está estudando, já é ponto positivo. é que tem Quem não algo tem dúvida nenhuma é que a gente fica na dúvida, se estudou ou nós não. temos todos os dias. Eu falo por mim, quanto mais o que não era visto, nós agora começamos a ver. E sempre vem descobertas, sempre vem coisas novas. Então, a dúvida faz parte do sistema de aprendizado, né? Então, quanto mais, se nós não tivéssemos nada, não teríamos dúvida de nada e não iríamos nos questionar de nada. Então, quando está vindo coisas novas, milhares de dúvidas estão vindo, pode ter certeza, não é? Pro, é só a senhora como tutora da gente ou são dois professores? Nesse primeiro momento, né? só tem eu. Por quê? Vocês querem duas? Pelo amor de Deus, Não, porque tem semestre que está tendo mais de uma. Aí eu achei que seriam duas para cada, entendeu? Ah, Não, tá. Mas Eu eu vou te acho que é por causa explicar de já. comunicação entre eu acho que eu dou conta. Não, você está com a informação certa. Tem alguns semestres, não são todos, que tem dupla tutoria, porque às vezes a demanda de um tutor para outra coisa, por exemplo, no meu caso, eu sou tutora do 5º semestre, mas também estou à frente de uma comissão de biossegurança que me toma, às vezes, muita hora de trabalho. Então, para que o 5º semestre não fique desassistido, entra uma outra professora, que é a professora Maíra, que também tem encontros, entendeu? Então, assim, a gente faz composição para não deixar vocês soltos. É só por isso. Porque às vezes eu vou estar numa reunião, ou ela vai estar numa reunião de outra demanda. Aqui ninguém é só professor, não. A gente está em outras comissões, né, Eli? Multifunção, mais bombril que a gente não existe. Viu? mil utilidade. Tá bom, então, gente. Alguma coisa a mais? Beijos. Beijos. Tchau. Bom Tchau pra Dia das todos. Mães para todas as mães de vocês também, viu? Eu vou postar uma atividade para que vocês possam fazer e tirar dúvida, tá? Deem uma olhada no sistema, deem uma olhada lá, que tem artigo, tem muita coisa interessante, tá? Depois fala a unidade que vai ser postada. Tá lá, CIV é uma unidade, eu te falo já, para não falar errado, que é tanta unidade, eu digo já. Unidade é muita coisa. Beijo, meus queridos. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Tchau, Ali. Não esqueça de parar a gravação, viu?